bem. Hoje o nosso tema do Expedição Discípulos é atitude, tá bom? E aí eu queria sobre liderança e atitude da liderança. Então hoje eu queria que você pensasse muito sobre isso, sobre as suas atitudes. Foi bem difícil eu conseguir achar um significado certo para a palavra atitude, porque a gente usa no cotidiano atitude como uma ideia, mas quando a gente olha para o dicionário, a gente olha para gente tentando usar de forma mais culta ou mais, sei lá, escrevendo algo sobre atitude, me fez refletir muito sobre o significado de atitude, né? Eu até queria a ajuda de vocês, se a gente pensasse um pouquinho nessa palavra, atitude, né? Então, para vocês, o que significa quando fala atitude? O que vem à sua mente com a palavra atitude? O que quer dizer atitude? Alguém que tenha iniciativa. Iniciativa. Joia. Lu, pode falar. Não apenas a gente pensar, né, naquilo que a gente deseja fazer, mas a gente colocar em prática. É como ela falou, a gente ter a iniciativa de colocar aquilo em prática, a qual Deus o Senhor colocou no nosso coração. Joia. Iniciativa, colocar em prática. Joia. Acho que foi a Lu que falou alguma coisa, né, Lu? Foi. É que em RH a gente usa o chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Então você pode ter conhecimento, uma formação acadêmica, fazer um curso, você adquire conhecimento. A habilidade é a destreza que você tem para fazer aquilo, e a atitude seria a aplicação, que vai ao encontro do que a Fernanda falou, né? Que é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Joia. Tá ficando bom. Tá ajudando bastante. Mais alguém? Eu acho que escreveram aqui. Deixa eu abrir aqui o... ter um posicionamento. Legal. O John aqui, iniciativa, proativo. Joia. Mais alguém? O que é iniciativa? O que é atitude para você? Mais alguém? Eu vejo que tem a ver com movimento, Rafa, com ação, algo que você está sempre em movimento, assim, algo que você precisa fazer. Legal, movimento, ação. Mais alguém? Ô, Rafa, poderia ser reação? Reação, joia. Para você ter uma atitude, primeiro você tem que ver um comportamento, uma situação, não é isso? Para você ter uma reação de como vai reagir àquilo que aconteceu, não é isso? Que atitude você deve tomar, né? Então é uma atitude em cima de alguma coisa que aconteceu, né? Uma reação. Joia, legal. Joia. Mais alguém? O que é atitude para você? Alguém que não falou ainda? Acho que é uma predisposição para fazer algo. Legal. Uma decisão também, né, Rafa? Porque é uma decisão e depois você vai ter que agir, pensar antes de você tomar essa atitude, né? Para não fazer coisa errada, não pensar. Tipo, quando você está numa liderança, você não tomar uma decisão assim, para magoar. Para mim é isso. Legal, uma decisão, uma predisposição, decisão, iniciativa, colocar em prática, uma aplicação, movimento, ação e reação. Mais alguém? Acho que o John falou aqui, seres praticantes, não somente ouvintes, né? Legal, joia. Então, foi muito bom ouvir vocês falando, porque é uma palavra enriquecedora mesmo quando você começa a pensar em atitude, né? Às vezes a gente usa popularmente, né? Toma uma atitude, rapaz, né? Tá lá deitado lá, toma uma atitude, faz alguma coisa, né? Então, a gente usa muito como algumas vezes a gente usa muito como uma ação, mas achei legal que a Rosilene falou a questão da reação, né? É a reação que a gente tem às ações que estão sobre nós, né? Mas eu acho que aí o que a Lu falou, né? Se você tem aí o conhecimento, você tem a habilidade, aí a partir disso você vai ter atitude, né? A partir do que você tem o conhecimento e a habilidade. Colocar em prática realmente. Então,
Eu acho que achei bem legal, dá pra gente... É uma palavra que, se você for pensar, ela tem vários significados, né? E... eu procurei alguns dicionários, tal, esse aqui eu achei legal, eu procurei Michaelis e outros mais. Mas interessante, que a atitude pode ser a posição do corpo, a postura. Né? Alguém fez alguma coisa, tomou uma atitude de arrogante, você não precisa nem falar, nem se mexer. Só virar a cara assim, né? Já é uma atitude. Forma de agir ou de enfrentar determinada situação, que tem a ver com a reação, né? Quando você vai enfrentar algum problema, alguma coisa que alguém te fala, né? É uma reação mesmo, né? Forma de agir, ou quando você tem que enfrentar, você tem que, mediante aquilo, você não pode, na verdade, até ficar passivo já é uma reação, né? Se você fingir que não foi com você, foi uma atitude que você teve. Alguém te xingou no trânsito e você continuou de boa, isso já é uma atitude que você tem, né? E interessante que fala também que é a maneira de significar um propósito. Então as suas atitudes vão refletir o seu propósito que você tem. Então você pode nem pensar na sua atitude, mas ela vai vir de acordo com o propósito do seu coração. Então às vezes a gente tem atitude que a gente nem pensa nela, a gente não calcula muito, né? Se a gente não preparar o nosso coração para isso, né? Eu achei algumas frases na internet, né? Eu achei interessante também, né? Atitude, maneira de se comportar, de agir ou de reagir, né? Olha o que falaram aí, né? É um comportamento, uma conduta. Por exemplo, não gostei da sua atitude com os alunos, né? Como que a pessoa se portou na frente dos alunos. Tinha sempre uma atitude arrogante, né? Indicação de posição do corpo, postura. Policiais em atitude de combate, tá? O policial lá preparado, né, com o seu escudo, né? Então ele está parado ali, mas ele está tendo uma atitude, ele está demonstrando um propósito para que ele veio ali, né? Então, achei interessante também. Aí tem várias frasezinhas, gente, eu não conheço essas pessoas, nem gastei tempo pesquisando, tá? Então nem precisa copiar e não entenda que é bíblico, tá bom? Não tire print, não compartilhe, tô brincando. Mas só peguei algumas frases que eu achei interessante ali, né? E como assim, eu não sei qual foi a intenção do autor, tá? Mas um falou aqui, a sua atitude determina a sua altitude, né? A ideia de quanto mais você vai crescer. É empresarial isso, né? Atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Eu achei legal, eu achei várias pessoas citando essa frase aí, não sei quem é quem escreveu, o autor. A distância entre você e o seu objetivo se chama atitude. Alguém falou isso, né? Colocar em prática, né? Então você está aqui, você quer chegar aqui, né? Na sua liderança, né? Você na sua vida cristã, né? A gente já está uns 2 encontros falando sobre isso, né? Aonde você está e aonde você deseja chegar. Só que aonde você está e aonde você deseja chegar, tem a atitude que você vai tomar diariamente para chegar naquele lugar, né? Tem a questão da sua predisposição, a decisão de fazer isso, né? Achei interessante essa frase aí, eu acho que ela nos ajuda um pouco nessa entender nossa atitude como cristão, como liderança, né? Uma atitude isolada pode parecer pequena, mas quando unida a outra se torna grande. É assim que os sonhos se tornam realidade. Então, a gente tem que tomar atitudes diariamente. Não são decisões isoladas que você vai tomar uma vez e acabou, mas talvez aquela decisão que você tomou aquele dia, hoje, né, e amanhã você toma de novo, e amanhã você toma de novo, vai fazer mudança, né? A Ângela Monteiro também não sei quem é. Chuck Swindoll, também não sei quem é, tá? Mas gostei da frase. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo o impacto da atitude na vida. Ela é o mais importante que o passado, que a educação, que o dinheiro, que a circunstância, que os fracassos, que o sucesso. E do que as outras pessoas pensam, dizem ou fazem, né? Como a gente se preocupa muito com o nosso passado, com o dinheiro, com a educação, com o nosso fracasso, nosso sucesso. Então muitas vezes a gente vai medir aonde a gente está, para onde a gente vai chegar. Nossa, mas eu sempre fui assim. Nossa, no passado não deu, né? Nossa, não tenho capacidade para isso, não tenho dinheiro, não tenho recurso e tal. Mas mais importante é a atitude que você começa a tomar hoje, como se fosse a ideia do primeiro passo, né? E acho que por último, alguém que conhece, apenas observe. Não são palavras, são atitudes que definem o caráter de alguém. Quantas vezes a gente pode falar o que a gente é, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas por meio das atitudes das pessoas, elas
elas mostram quem ela é. Vocês lembram de um versículo da Bíblia que mostra mais ou menos isso? Que as atitudes da pessoa vão... Pode falar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que as nossas palavras, como é que é? As nossas palavras, ela convence, mas as nossas atitudes, ela arrasta multidões, né? É uma frase realmente muito real, né? Porque às vezes a gente fala, a gente pode até convencer naquele momento, né? Mas arrastar mesmo, né? Somente através das nossas atitudes. Perfeito. E alguém lembra algum versículo da Bíblia que vai encaixar mais ou menos com isso aqui que está escrito? Aqui, Rafa. Para o ímpar. Pode ser. Deixa a Rosilene falar primeiro as damas, depois os cavaleiros. Eu lembrei de Gálatas, né? Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, né? Joia. Os frutos que vão falar, se estamos falando da parte de Deus ou não, né? Legal. Estamos agindo ou reagindo de acordo com a palavra. Joia, perfeito. Magno. Mateus capítulo 5, o finalzinho do versículo 19, ele diz: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ô, gente, eu não estou apresentando para vocês, né? Ninguém me fala nada. Eu falei, nossa, não tem slide hoje. Olha, eu passando os slides aqui, lendo. Bom, tá tão bonitinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Rafa, eu lembrei de Gálatas também, daquele que fala para cada um examinar suas próprias atitudes, para não se comparar com ninguém. Eu não lembro direito. Joia, legal. Agora tá mais bonitinho aqui, gente, ó. Que atitude. É isso aqui que eu falei que não era pra tirar print, ó. Olha que bonitinho. A atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Isso aqui foi tudo printado, tá, irmãos? Ó, a distância entre você e seu objetivo se chama atitude. Aí, ó, a pessoa preenchendo diariamente. Pronto, agora a gente tá apresentando aqui. Muito bem. Seguindo a apostila, né? A atitude é como geralmente vemos e sentimos em relação às coisas ou pessoas. É como um filtro que molda a forma como vemos a vida. Então a atitude, ela está ligada muito ao seu sentimento realmente, como isso é colocado em prática, né? Em relação às coisas da sua vida, em relação às pessoas também, né? Então cada um de nós tem um filtro na mente, né? Ninguém tem uma mente zerada, a gente tem uma vivência, a gente tem um aprendizado com mãe, pai, escola, amigos, e isso tudo vai refletir nossas atitudes, né? Então a forma como você vê a vida vai refletir as suas atitudes. Por isso que tantas vezes na palavra de Deus vai falar sobre a transformação da mente, né? Como isso é importante, a questão, porque as suas atitudes vão ser refletidas de acordo com a transformação da mente. Provérbios 16:7. Eu não sei o que está Provérbios 16:7. Se quiser escrever, pode escrever. Manda ele aí. Se quiser digitar pra gente, Elisângela, pode digitar depois aí. Ou quiser falar também. Vamos aqui. Bom, isso é atitude no geral. Mas a atitude cristã, ela tem que ser diferente. Nossa atitude cristã, será que ela está ligada a quem eu sou, quem eu nasci, ou aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, né? Ou então eu faço isso porque fui criado assim, meu pai era desse jeito, e aí eu vou continuar sendo assim para sempre, né? Será que é assim a atitude cristã, né? Como é que vai ser a minha reação, a minha predisposição, as minhas decisões, né? Como que vai ser a minha aplicação daquilo que eu tenho conhecido, né? Então, pensando em atitude cristã, é referida como a natureza interior, aquela que Cristo tem transformado a cada dia, ou a condição do nosso coração. A gente sabe que o nosso coração é enganoso, mas a gente sabe também que Cristo transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. E a nossa mente, ela é transformada em Cristo também. Então inclui a maneira como abordamos a vida e os relacionamentos e as ações. Ter uma atitude cristã
refere-se à adoção de valores e comportamentos alinhados aos ensinamentos bíblicos. Ou seja, a nossa atitude não é mais o Rafael, tem que ser de Cristo em mim, né? Tem que ser as atitudes que a Bíblia nos ensina. Então você como um cristão, um líder, alguém que está à frente, que as pessoas vão olhar para você, elas têm que cada vez mais enxergar em você menos o Rafael e mais Cristo, né? Menos o seu nome e mais Cristo em você. Então isso aí é uma questão que a gente vai, conforme a gente vai andando com Cristo, né? Nós vamos mudando a atitude. Já percebeu às vezes uma filha, né? Quem é mãe aqui ou quem é pai, né? Imitando o pai e a mãe, quando você vê tá fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, né? E você não ensinou, ela só de olhar ela vai repetir a mesma coisa, né? Então é assim, a gente conforme vai andando com Cristo, a gente nossas atitudes vão parecendo com as atitudes de Cristo, né? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, a joia. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Legal, nossos caminhos que a gente anda conforme a vontade de Cristo, né? Isso mesmo. E aí a atitude de um líder. Você percebeu, sempre que a Bíblia fala de liderança cristã, ela coloca às vezes um peso maior, né? As pessoas que estão à frente. E você talvez é exemplo, seja numa escolinha de criança, seja na sua casa, numa célula, na igreja, adolescentes, jovens, qualquer coisa que seja. O líder, ele precisa, ele tem um peso, a Bíblia vai dar o peso, né? Para os pastores também, né? O diácono tem que ser assim, assim, assado. Mas por que isso? Quer dizer que não serve para os outros? Não. É porque quando você está à frente, você é um modelo do que as pessoas veem, né? Então as pessoas vão... acho que foi a Sabrina que falou aí do exemplo lá, né, da palavra lá, né? Você pode ensinar com as palavras, mas as pessoas vão estar de olho nas suas atitudes, né? Então a atitude de um líder. A atitude que um líder adota molda significativamente suas respostas, escolhas e compromissos. Então, diariamente nós precisamos ter escolhas, compromissos, respostas. Quando o nosso foco como líderes está centrado em Deus, então quando você começa a olhar para Deus, querer buscar a Deus, o foco da sua vida está em Deus, na palavra dele, em Cristo Jesus, a nossa perspectiva se alinha com a dele. Então quando você olha para Deus, a sua vida, o seu alvo, né, vai ser Deus, né? Então, com isso, ele vai estar orientando nossas ações diárias de acordo com os seus ensinamentos e valores. Então, o crente não pode falar, eu sou assim mesmo, acabou, sempre sou assim. Não. A gente tem que lembrar que nossas atitudes, nossas atitudes diárias, nossas respostas, nossas ações, elas devem sempre estar de acordo com os ensinamentos de Cristo e seus valores, né? Por que eu digo ensinamentos e valores? É a ideia de obedecer e honrar. A gente obedece ensinamentos e a gente honra através dos valores. Então, por exemplo, um filho. O pai fala para o filho assim, filho, você vai na casa do seu amigo, não abre a geladeira lá e volta para casa e sei lá. Aí o filho vai, ele não abre a geladeira da casa do amigo, ele obedece e volta para casa. Aí você pergunta para o pai do amigo se o filho obedece, ele fala, não, ele não abriu a porta da geladeira. Beleza, ele obedeceu um mandamento. Agora, valores é quando ele entende quais são os valores do pai. Então, quando o filho está lá na casa do vizinho, do amigo, está longe dos pais, vão acontecer diversas ações que o pai não preparou a criança, né? Alguma coisa vai acontecer lá, sei lá, alguém oferece um cigarro para o filho. O pai não falou não fume, nunca falou talvez, mas a criança sabe que meu pai jamais fumaria. Então ele vai falar, não, obrigado, eu não fumo. Mesmo que o pai não tenha dado aquela ordem, ele entende o valor, ou então de roubar alguma coisa, né? Ou de, sei lá, fazer qualquer coisa. Então essa é a diferença entre ensinamentos e valores. Então nós como cristãos, nossa atitude tem que estar baseada nos ensinamentos de Cristo e nos valores dele também. Que é muito mais do que aquilo que ele está explícito na Bíblia, né? A gente entender o que Deus quer de nós no dia a dia, tá bom? Esse aqui... Pode falar, João. Ou João não, Magno. Rafa, só repete para mim esse que tu falou, honrar com valores e o outro. Vamos lá. Aqui... peraí. Quando a gente fala de ensinamentos e valores, a Bíblia fala para a gente obedecer e fala para a gente honrar. Por exemplo, né? A gente deve honrar os pais, né? Honrar é mais que obedecer. Uma vez eu fiz umas perguntas para alguns adolescentes e eu perguntei o que você prefere, que que você honre seus pais ou obedeça. A maioria dos adolescentes respondeu que obedeça.
e a maioria dos pais falou que prefere que honre aos pais. Então, obedecer, você obedece mandamentos explícitos que estão... eu vou falar extra-bíblico, né? Um pai passa regras. Filho, eu vou sair de casa, lave a louça, não liga a TV e... sei lá, e bota a roupa para bater. E não briga com o seu irmão. Aí o pai sai e volta, o filho lavou a louça, não ligou a TV e não brigou com o irmão. Ele obedeceu certinho aquilo que foi passado para o pai. A questão de valores, quando você conhece a Deus, você entende os valores de Deus. Ou então o pai e a mãe, você entende os valores do seu pai e sua mãe. Então, por exemplo, quando um filho é educado, ele vai visitar alguém, a ideia é quando ele está longe do pai e da mãe. O pai e a mãe não estão supervisionando, né? Então, geralmente, um filho educado que chega e dá bom dia, né, para as vizinhas, educado e carinhoso com o professor, né? O pai não mandou ele fazer isso, né? O pai não falou, faça isso, né? Dê bom dia para o seu professor, né? Sei lá, ele não deu nenhuma ordem. Mas o filho conhece os valores do pai. Quais são os valores do pai? O valor do pai é ser um bom vizinho, ser um bom amigo, ser alegre, ser contente. Então ele vai repetir esses valores em qualquer lugar que ele esteja no mundo. Então essa que é a diferença, né, entre ensinamentos e valores. Não sei se você entendeu, né? Entendeu? Obrigado. Era isso mesmo a pergunta? Certo. Jóia. Tá bom, obrigado. Nada. Então, queridos, esse é o nosso desafio como crente, né? A gente, através da palavra de Deus, a gente tem os ensinamentos claros, né? Mas quando a gente começa a conhecer a Cristo, a gente começa a entender os valores, né? Então, é as duas coisas, na verdade, né? Não é uma eliminando a outra, né? Então, é muito mais que obedecer. Joia? E aqui está o nosso mapa, o meu mapa, né, que eu fiz, mas, querido, fica à vontade de fazer o seu. Mas nós vamos ter 4 pontozinhos aí que a gente vai trabalhar. No primeiro ponto nós temos aí 7 corações, né? Coração que a gente vai ver do ponto 1. Nosso texto, a liderança e atitude, ele é baseado principalmente num texto ali, né? Tá aquele FP que é Filipenses. Aí no ponto 2 nós vamos ter o bom e ruim. Ali vamos... tendo uma coisa boa, qual vai ser o impacto que a gente vai causar nas pessoas? Tendo uma atitude ruim, qual vai ser o impacto que a gente vai causar nas pessoas? E a nossa atitude, né, a bolinha lá embaixo, bem no meio, né, nossa atitude, ela afeta a forma como nós vemos. Nós vemos 3 coisas, então nós vamos entender isso hoje, né? As minhas atitudes vão afetar quem? Vão afetar eu, a forma que eu vejo quem, né? Depois nós temos aí o ponto 3, né, 3 losangos aí, e o 4, 3 aplicações finais aí de renovar e mudar, né? 3 triângulos aí, alguns textos, tá bom? Então nós vamos caminhar em cima disso. Faça como você achar melhor. Essa aqui é só a minha colinha, tá bom? Depois eu mando para vocês. Então eu queria convidar vocês para abrir em Filipenses. Nosso texto básico hoje, base, né? É Filipenses capítulo 2. Que texto lindo, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2. E para ajudar a minha voz que ainda não está 100%, eu queria pedir para alguém ler para a gente, por favor. Filipenses 2, 3 a 11. Quem poderia ler para a gente? Eu leio, Rafa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Pode ler até o 11, pode ler. Ah, tá certo? Só continuar até o 11? Isso, por favor. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Que lindo esse texto, né?
olha só, né? Fica com a sua Bíblia aberta aí. E a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre esse texto, mas a gente vai pensar algumas coisas aqui, tá bom? Pincelar, né? Olha que interessante, no versículo 4, quando fala, né, seja, então a palavra seja significa o quê? Uma ordem, né? Uma possibilidade, uma escolha que você tem, né? Bem na metade aí, desculpa, versículo 5. Seja. Então, a gente pode sim, como vocês falaram, né? Eu gosto das palavras que vocês disseram. A gente pode sim ter uma predisposição, a gente pode ter uma decisão, a gente pode ter sim uma iniciativa, a gente pode aplicar, né? Ter uma reação, a gente pode controlar essa ação, essa reação, né? E aí seja a atitude, né? Então tá vendo que não é realmente só ação, né? Não seja só aquilo que você faz comumente, mas é um desejo, uma predisposição do seu coração, né? Paulo está falando à igreja ali, né? Seja a atitude de vocês a mesma, o padrão da atitude nossa tem que ser igual ao padrão de quem? De Jesus Cristo, né? Então ele é para ele que a gente olha, né? Lembra que eu falei do foco, né? Se a gente tem o foco Cristo, né? Se a gente olha para ele, né? Então, com isso, vai mostrar que as nossas atitudes, a gente vai, não é determinar, né? Essa palavra é forte, mas a gente vai canalizar nossas atitudes, né? Então, se eu olho para Cristo e se eu almejo Ele, se eu me espelho nele, na sua palavra, em seus ensinamentos, né? Nos seus valores, aí as atitudes nossas vão ser igual de Cristo. Então, existe a forma que você se prepara, né? E a forma que você reage. Mas Cristo faz a obra em nós, sim, faz, mas existe uma ordem, né? Seja a atitude de vocês. Então a gente começa a pensar se as minhas atitudes estão sendo igual de Cristo. Se não estão, eu preciso pensar por que não estão, né? Preciso pensar por que as minhas atitudes não estão refletindo a vontade de Cristo, né? E aí, olha só, e não sei se você conseguiu perceber, qual é então essa atitude de Cristo? Se minha atitude tem que ser igual a de Cristo, qual é esse padrão, né? Olha o que Cristo fez, que interessante, né? Embora ele sendo o máximo, sendo Deus, né? Ele não considerou. Então, o considerar quem você está ligado às suas atitudes. Eu sei quem eu sou, ele sabia que ele era filho de Deus, mas ele não considerou isso, né? Questão de humildade, né? Ele não se apegou a poder, ele não se apegou a capacidade ou até merecimento, né? Ele esvaziou-se a si mesmo, né? A gente nunca vai entender isso aqui completamente, mas a atitude de Cristo de não usar, os seus direitos e seu poder e tudo que ele tinha, né? Ele vai abrir mão por causa da gente, né? Tornando-se, ele se coloca semelhante a homens, né? Essa aqui foi a atitude de Cristo, né? Se humilhar, se considerar, se esvaziar. Versículo 8, ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo. Nossa, como é difícil, se as pessoas nos humilham já é difícil, imagine a gente se humilhar, né? E não era uma atitude hipócrita não, né? De uma falsa humildade. Gente, obrigado. Não, é a humildade mesmo, né? E olha que interessante, no finalzinho do versículo 8, ele foi obediente até a morte de cruz, né? E o resultado é esse aí. Então Cristo, o nosso padrão de atitude é Cristo, irmãos. Então você tem que se perguntar, né? Como está o meu padrão das minhas atitudes, né? Das minhas escolhas, das minhas pré-decisões, minhas iniciativas, como eu tenho reagido às coisas que acontecem à minha volta, tá bom? Então pense muito isso. Fique primeiro essa pergunta, né? As minhas atitudes têm sido igual às atitudes de Cristo? Então pense sobre isso, tá bom? E aí eu queria uma coisa para a gente pensar, os 7 corações, e eu vou contar com a ajuda dos meus irmãos que estão aí, para a gente pensar nas qualidades da atitude cristã. Então, eu posso ter muitas atitudes, mas como cristão, pelo menos 7 atitudes tem que estar presente na minha vida, tá bom? Então aí pense aí em 7 corações, e você pode, meu desejo é que você olhe para esses corações e você veja como está, né? Se você pudesse dar até uma nota, se você quiser botar do ladinho o seu aí, né, num cantinho, ninguém não precisa falar pra gente, né? Você pode compartilhar depois no seu grupo de vida, se você quiser. Mas coloque aí, de 0 a 10, que nota eu me dou se eu estou mais parecido com Adão
ou se eu estou mais parecido com Cristo, né? Então, de 0 até 10. Aí você coloca aí, né? Nesse quesito aqui, eu acho que eu estou um 5. Você vai se autoavaliar, tá bom? E o primeira pessoa aqui, primeiramente a gente vai falar sobre esse aqui. Eu queria perguntar se a Sabrina consegue falar pra gente. Ela tá aí? A Sabrina tá. Pode falar, Sabrina? Não sei se ela tá ouvindo. Bom, se a Sabrina não conseguir falar, eu pego o dela depois, tá bom? Então eu vou passar pro 2. Oi, Sabrina, você consegue falar? Consigo. Joia. O que é esse símbolozinho aí? Fala pra gente. Qual é a qualidade da atitude de uma liderança cristã? Rafa, você me deu para mim o tema, não foi? No privado, falando sobre o coração de serviço e a atitude de uma liderança. E eu coloquei assim, né, que a gente, para ter um coração de serviço, a gente tem que ter um coração prático e servir não por obrigação a Deus ou para as pessoas, mas servir por compaixão e humildade, entendendo que liderar é cuidar e não mandar. A gente precisa entender isso como liderança. O dia que a gente for líder, eu não sou líder ainda, né? Eu sou vice-líder de dança, faço parte dos jovens, não tenho ainda essa experiência. Então, a Bíblia mesmo fala, né, em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E o líder, ele precisa ter um coração de servo, servir com alegria, com amor, não servir como reconhecimento. Eu vou servir, tem que me reconhecer. Que tem que reconhecer nós, a gente, é Jesus. Ele que tem que olhar pra gente. Que muitas das vezes a liderança, o homem tem que olhar para mim, eu tenho que fazer para a igreja, para o fulano de tal. Não é isso, a gente tem que fazer para o Senhor, é para Ele, toda a honra e toda a glória é dele. E também buscar, né, Rafa, e fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Perfeito. A atitude do cristão também deve refletir como caráter de Cristo, né? Paulo, ele nos ensina, como a nossa irmã leu aí, né, em Filipenses 2:3-5, que fala, não faça por omissão, egoísmo, a gente precisa fazer com amor, com humildade, porque o coração humilde, ele vai longe. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vai liderar, com a nossa atitude, como a gente vai falar, como a gente vai agir, dar um bom testemunho, ter uma ação, como outras irmãs falaram aí, uma reação. E eu sei que, para mim, eu levo que servir é antes de ser servido. Inspirar, por exemplo, agir com humildade, amor e temor a Deus. Motive e cuidar das pessoas também, não para ser visto, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. A conclusão que eu levo o coração de serviço é transformar a liderança em ministério. Um líder cristão não busca por posição, a gente precisa buscar por propósito, não buscar aplausos, buscar vidas transformadas. É isso que a gente precisa. Amém? Bem, maravilha, né? Então, gente, a primeira qualidade aí é a qualidade de um coração de serviço, né? E a gente pode olhar para Cristo e ver o quanto ele serviu as pessoas, né? E a pergunta é: quanto você está disposto a servir as pessoas ou quanto você quer ser servido, tá bom? Muito bem. Próximo coraçãozinho aí. Não sei se você conseguiu identificar ali o que é o desenho, mas é um cara dando um balão para uma criança. Próximo aí é a Lu. Pode falar, Lu. Você pode falar, Lu? Posso falar, Rafa? Posso colocar minha colinha aqui? Pode, claro. Então tá. Eu tive que estudar um pouquinho também. Consegue ver minha tela? Olha, consigo, hein? Humilhou agora, hein? Tá jóia, legal. Aí, eu vou entrar na apresentação aí. Acho que eu tô vendo vocês, sim. A minha parte é sobre um coração de humildade e gentileza. Aí, fui buscar no dicionário o conceito de humildade, e lá fala que é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, ou modéstia, ou simplicidade. E gentileza aqui já entrou no texto de Filipenses, que a Mari já leu, né? Então é o texto base.
E tem um texto adicional que é em Mateus, que fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. E a gentileza aqui que eu estava falando, ela se relaciona a uma ação nobre, distinta ou amável. Então, trouxe aqui a definição de humildade quando se fala em liderança. Um líder humilde, ele reconhece os seus pontos fortes e fracos. E aí tem a ver com a consciência das próprias limitações. Joia. Ele coloca as necessidades dos outros acima da sua. E aí traz aquele texto de Filipenses 2, 3 a 4, que fala sobre considerar os outros superiores a vocês mesmos e cuidar dos interesses dos outros, né? Não só dos próprios. Um líder humilde, ele ocupa um lugar mais baixo para servir. E ele tem disposição para renunciar aos próprios direitos. E aí tem o texto que fala ali em Filipenses também, que apesar de ser Deus, ele não considerou a sua igualdade com Deus, que era algo que poderia ser usado como vantagem. Trouxe aqui também algumas fontes da humildade, que seria dons e habilidades que vêm de Deus. Então, lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E também como fonte de humildade, não se vangloriar de realizações. Em Coríntios 1,31 diz que, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E algumas características do líder humilde: tratar os outros com respeito. E lá em 1 Pedro 5,3 fala que não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. E a outra característica seria ser firme, mas justo. Em Provérbios 29,14 fala: se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono será firme para sempre. E o modelo de liderança com humildade e gentileza seria o exemplo de Jesus, que morreu por pecadores indignos, que somos nós, morte de cruz, né, como diz lá em Filipenses, assumiu o lugar mais baixo. E aí tem aquela passagem também quando ele lava os pés dos seus discípulos, né? E dá um exemplo de servidão, de serviço. E ele renunciou também voluntariamente aos seus direitos, sendo Deus, né? Não usurpou ser igual a Deus. E aqui, só para finalizar, eu trouxe algumas aplicações de gentileza para a gente colocar no nosso dia a dia. Que seria escutar com atenção e empatia. Hoje em dia é muito difícil alguém ter uma escuta atenta, uma escuta ativa, né? As pessoas querem falar e normalmente, principalmente em mídias digitais, em redes sociais, são muito agressivas, né? Uma comunicação muito violenta. Mas o líder deveria ter essa atenção e empatia, como também demonstrar respeito em toda a comunicação, seja ela verbal, escrita, como for. Servir sem esperar retorno, oferecer palavras de encorajamento, orar pelos seus liderados, agradecer e reconhecer, corrigir com amor e sabedoria, ser coerente entre o que fala e vive, que é aquela liderança pelo exemplo, e praticar o perdão. É muito difícil, né, a gente conseguir gabaritar tudo isso, mas se a gente olhar aqui um pouquinho mais acima, nosso exemplo tem que ser Cristo, né? Uhum. Então, a gente tem que buscar isso todos os dias. Perfeito. Isso, Rafa. Obrigado, Lu. Muito bom. Depois você printa para nós isso aí, manda no grupo lá, por favor. Ficou muito legal. Parabéns. Que desafio, né, gente? Então, o segundo ponto aí é um coração de humildade e gentileza, né? Muito bem. Terceiro agora. Nosso terceiro continuando. Deixa eu apertar.
Terceira agora, Yasmin. Yasmin tá aí? Consegue falar? Tô aqui, Rafa. Boa noite. Boa noite. O terceiro ponto é o coração de compaixão e perdão. E algumas atitudes que os líderes cristãos têm, que devem ter. Eles têm uma profunda preocupação com aqueles que estão sofrendo. E nisto eles demonstram o cuidado, a empatia, o amor pelas pessoas que são da igreja ou não cristãos também. Isso reflete muito a glória de Deus. Pelas atitudes. E normalmente, assim, a gente procura os líderes, assim, para pedir oração e pedir também conselhos para o dia a dia, ajuda e o apoio que eles dão para a gente também. E eles também, eles acreditam que todos nós merecemos uma oportunidade de segunda chance. E nesse ponto eu achei muito legal, porque é o que Cristo fez pela gente. Ele morreu, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. E ele nos perdoa. Não tem nenhum pecado que ninguém classifica os pecados. Jesus não classifica, pecado é pecado. Mas ele morreu por nós na cruz e temos essa oportunidade de ser perdoados por ele. Bem, aí pegou o texto de Mateus 9:36, que eu vou ler aqui para vocês. Mateus. Diz assim, Mateus 9:36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente. Na minha versão tá pena, mas também tem outras versões que falam que Jesus teve misericórdia pelas aquelas pessoas, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele olhou com os outros olhos para aquelas pessoas que estavam perdidas e precisavam de Jesus. E também eu trouxe Lucas 7:36 até 50, aos 50, que fala um pouco sobre a mulher que unge os pés de Jesus, demonstrando como eu posso falar, ela se humilha, na verdade. Ela se humilha e percebe o pecado dela, colocando aos pés de Jesus. Também eu não trouxe, não sei se eu trouxe, mas a gente estava no acampamento e aí eu lembrei também de um versículo que aí falou um pouco sobre o cego de nascença. E aí tem uma frase, uma coisa que ele fala, né? Ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele demonstrou compaixão também. Ele demonstrou, ele se humilhou também. E nisso Jesus demonstra compaixão por ele. Ele buscou, ele perseverou. Podemos ver também no fariseu e no publicano também, no cobrador de impostos. Um se humilha, mas o outro, ele tenta se sobressair, porque ele não reconhece os seus próprios erros. E nisso a gente vê a compaixão que Jesus teve pelo cobrador de impostos, mas o outro não se humilhou. Então, assim, é muito importante a gente se humilhar e a gente ter um quebrantamento, assim, no coração. Joia.
Acho que é mais isso mesmo. Valeu, Yaya, muito bom. Então, queridos, conforme ela falou, né? A ideia de como você olha as pessoas vai refletir sua atitude. Jesus olha para as pessoas, como ela falou o exemplo ali daquela mulher, né, que ajoelha aos pés de Jesus, enquanto as pessoas em volta olhavam para ela como uma pecadora, Jesus vai olhar com compaixão. Então a atitude das pessoas é uma forma com ela e a atitude de Cristo é uma forma com ela, né? Então como você enxerga as pessoas, como você enxerga a si mesmo, né? Como ela falou, achei interessante esse texto dos dois que estavam orando, né? Como você enxerga a si mesmo, você enxerga os outros, né? Vai refletir nas suas atitudes. Muito bem. Próximo é a Késia. Ah, sim, esse segundo Boa ponto é um noite. coração de compaixão e perdão, tá? Um coração de compaixão e perdão. Agora é a Késia. Boa noite. Eu vou ler aqui e depois eu dou meu parecer, tá bom? Coração de integridade e verdade. Os líderes cristãos estão comprometidos com a verdade em tudo que fazem. Eles são honestos consigo mesmos, com os outros e com Deus. Os líderes cristãos mantêm a sua palavra, não importa o custo. Eles não assumem compromisso que não possam cumprir e sempre se esforçam para fazer o que dizem que farão. Lá em Mateus 5,37 diz assim: simplesmente deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Em Provérbios 11:3 também diz: a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos traiçoeiros os destrói. Então, para mim, não tem... Acredito que para a maioria das pessoas, não existe assim, nada que mais curativo que uma pessoa que tenha caráter, né? Um líder de caráter, que tenha palavra, que seja honesto, né? E para a gente, assim, ter uma pessoa, ser liderado por uma pessoa assim, traz saúde para o nosso corpo, eu vejo assim. E enquanto que o contrário, né, traz desânimo, traz outras coisas. Mas o maior exemplo que a gente pode ter é Jesus, né? Ele foi o nosso maior exemplo. E uma vez eu me perguntei assim, por que eu sou apaixonada por Jesus? Por que eu me apaixonei por ele? Então, será que foi pela aparência dele? Pelo que ele faz por mim? Não. É pelo caráter dele, pelo que ele é, a essência dele. Então, o maior exemplo foi ele, né? E traz cura isso para nós, para o nosso corpo, traz ânimo, traz alegria, saber que você tem uma liderança que você pode confiar, que você pode contar com ela, sabendo que ela é verdadeira, né? Não existe falsidade. Então, o meu parecer sobre a integridade, a verdade da atitude de um cristão, ele tem que olhar para Cristo, para ver que atitude, né? Inclusive, tem um livro que, se todos os cristãos pudessem ler, é um livro maravilhoso. O título é O que faria Jesus em teus passos? Então, é maravilhoso esse livro, né? E uma pergunta que a gente pode se fazer, o líder pode se fazer:
quando ele vai tomar uma atitude, será que Jesus faria isso? Joia. Né? E então eu vejo assim, como uma liderança curada, ela traz cura para o seu liderado. Joia. Amém? Obrigado, Késia. Muito bem, então esse ponto aí é um coração de integridade e verdade, né? Texto famoso, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E passar disso vem do maligno. Nós precisamos honrar, né, nossa palavra, né? Precisa aprender a honrar o sim, sim, o não, não. Muito bem. Próximo aí, acho que vai dar tempo ainda, vamos tentar. Esse símbolozinho aqui é a Mari. Mari, se cair, a gente começa na outra sala, tá? Tá bom. O meu é capacitar e delegar. O meu coração para capacitar e delegar. Eu vou começar contando uma breve historinha e depois eu venho com os versículos, tá? Conta-se a história de um reino onde tinha ali um jardineiro muito dedicado. E esse jardineiro era muito talentoso e amava o seu trabalho. Todos os dias, de sol a sol, cuidava do jardim. E o jardim era o mais bonito de todos os reinos. Mas um dia ele ficou doente e passou muito tempo sem poder cuidar do seu jardim. O jardim ficou sem cuidados e onde havia beleza, agora só existia flores murchas e folhas secas. Então, os moradores do reino, vendo o estado do jardim, se juntaram para cuidar dele. Mas eles não sabiam direito como fazer e fizeram o que podiam. Até que o jardineiro sarou. E quando ele olhou a forma que eles estavam cuidando, ele se entristeceu muito, porque o jardim dele estava sendo cuidado pelas mãos de pessoas que não tinham a menor ideia de como fazer o trabalho dele. Mas ele pensou um pouco e ele voltou ao trabalho e ele viu que ele estava cansado, ele já não tinha mais aquele vigor que ele tinha como ele tinha antes para cuidar do jardim do reino inteiro. E ele refletiu como que ele iria arrumar aquela bagunça toda. Então, ao invés de reclamar do trabalho daqueles que fizeram mal feito o trabalho que ele fazia com tanta excelência, ele decidiu treinar líderes para pequenos grupos perto das suas casas e ensinou esses grupos a plantar, a cuidar das plantas, a regar, a cultivar as flores, para ver tudo bonito como era. Assim, todo o jardim do reino voltou a florescer, como nunca jamais tinha sido antes, porque cada um decidiu cuidar do seu próprio jardim perto de suas casas. Aí eu trouxe uma frase aqui que fala assim: o líder não é lembrado pelo quanto que ele fez com as suas próprias mãos, mas pelo quanto fez nascer nas mãos de outros. Como o nosso tema aqui é delegar, eu pensei assim um exemplo de Moisés, quando ele está sobrecarregado lá com o povo no Egito, né? Eles ainda estão lá no deserto e ele quer cuidar de tudo, ele quer resolver o problema de todos, ele quer porque Deus deu essa função para ele e ele acha que ele está certo nisso, ele não fez com o coração soberbo fazendo isso. Só que um dia ele desabafando com o sogro dele fala para ele: você precisa delegar, você tem que fazer pequenos grupos, você tem que treinar pessoas, capacitar pessoas para ajudar outras pessoas, não pegar todo o serviço para você. Porque quando a gente tem que fazer tudo sozinho, a gente sobrecarrega, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Um exemplo de quem poderia fazer tudo sozinho e não fez foi Jesus. Em Marcos 13 a 15, ele escolhe os discípulos, fala assim, né? Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, aos quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse para pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Então, ele trouxe pessoas para ajudar ele nessa caminhada. Você quer encerrar, Rafa? Tem mais um versículo que eu vou ler? Pode falar, deu um minuto, vai cortar e a gente abre a outra. Tá bom. Daí o outro versículo é Mateus 28, 19, né? Que a gente conhece bem, que ele diz... Cadê onde começa?
Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Então, antes dele, ele ensina aqueles discípulos e ele pede para esses discípulos ensinar outras pessoas. Então, o coração que pensa na capacidade de delegar, ele entende que ele não pode fazer tudo sozinho, ele entende que outras pessoas também têm dons e talentos, então ele tem essa visão de despertar esses dons e talentos de outras pessoas, tornarem também elas líderes de pequenos grupos, porque ele pensa no amanhã. Porque o amanhã, às vezes, ele pode ser enviado para outro lugar, ou ele pode acontecer alguma coisa com ele. E tem que ter uma pessoa pronta para substituir ele e várias pessoas prontas, de acordo com o talento delas, de cada uma, né, em outros grupos. E, às vezes, essas pessoas, às vezes, têm talentos que nem ela própria sabe que tem. E a partir do momento que o líder fala, vai, faz isso, ela fala, será que eu consigo? Será? Eu tive uma experiência agora no acampamento, que foi uma coisa que eu nunca tinha feito, ser conselheira de adolescentes. Então, dá aquela insegurança. Mas quando uma líder me chamou e me delegou essa tarefa, eu achei que eu não seria capaz. Depois que eu fui, que eu fiz, porque quem capacita é o Senhor. E não é sobre o que nós temos de bom ou para oferecer ou para falar. Se a gente falar de acordo com o que o Senhor designar para a gente vai fazer o nosso trabalho da maneira correta. E o líder, ele tem que ter essa visão, sim, para não ficar sobrecarregado, para não sofrer dores físicas, dores emocionais, porque é muito importante isso, ter outras pessoas também junto com ele. Acho que é isso. Benção, maravilha. Então esse ponto aí é o coração, deixa eu só achar o nome certo aqui. Coração para capacitar e delegar, tá bom? Coração para capacitar e delegar. O próprio Jesus podia fazer tudo sozinho, né? Fez isso. E agora o nosso sexto coração, Luísa. Tá aí a Luísa, consegue falar? Sim, tá aqui. Bom, o coração que o Rafa mandou é de mordomia e responsabilidade. Aí, um textinho introdutório é que aquelas pessoas que elas têm um chamado para liderança ou que estão começando nesse meio, elas precisam entender que elas são responsáveis não só com as pessoas que elas estão liderando, mas também perante Deus, né? Porque sobretudo, sobre a forma que elas usam o tempo delas, o talento delas, os seus próprios recursos. E quem tem esse chamado para liderança precisa ter cuidado para não desperdiçar ou usar de forma indevida aquilo que foi confiado a eles. Porque é um cargo, é um chamado que tem as suas responsabilidades. E como você está num cargo de liderança, muitas vezes pode acontecer de a soberba subir para a cabeça, né? Mas não, quem é líder precisa entender que não é uma pessoa perfeita, mas pelo contrário, precisa estar apto para aprender com seus próprios erros e para receber críticas das pessoas que podem auxiliar nessa caminhada cristã, nesse chamado deles. E aí Lucas 12, do versículo 42 ao 44, traz uma fala de Jesus sobre um mordomo fiel e sábio, que vai enfatizar que os líderes, eles recebem recursos, mas que devem utilizar eles com responsabilidade. E aí fala assim, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Aí também tem Hebreus 13:17, que fala assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles, pois eles vigiam as suas almas, como quem terá de prestar contas. E aí nesse versículo, eu percebi como é importante os líderes estar sempre vendo como está a sua caminhada na fé,
não só eles por eles mesmos, mas também com outras pessoas. Os líderes também precisam de aconselhamento, os líderes também precisam estar sempre à luz da palavra. E aí eu lembrei, aí tem o versículo de Romanos 12, 7-8, que fala assim: se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é encorajar, que assim faça, se é que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com dedicação, se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. E aí sobre essa que eu tinha dito de aprender com os erros e receber críticas, eu lembrei de Provérbios 15, o versículo 31-32, que fala assim: quem ouve a repreensão que dá a vida, habitará à vontade entre os sábios. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. E eu gosto muito desse versículo, porque mostra que a gente tem que ter um coração humilde, a gente tem que estar à disposição dos outros e também aprender com os nossos erros. A gente precisa ouvir quando a gente está errado e querer melhorar com isso. E não ter um coração soberbo de achar que por estar numa posição de liderança a gente vai ser melhor ou ter mais conhecimento que os outros. Joia, maravilha, Luísa. Obrigado. Tá mutado, Rafa. Pronto. Maravilha, Luísa. Muito bem. Então, um coração da mordomia e responsabilidade, né? Aquilo que Deus... A gente olhar para as pessoas, para tudo, para nossos dons, nossos talentos, sabendo que somos apenas mordomos, né? Cuidando das coisas dos outros. Muito legal. E o próximo não tinha ninguém para falar, vai ser eu mesmo. O próximo coração é um coração de amor e sacrifício. Quais são os 2 grandes mandamentos? Quem sabe dizer os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Joia! Então você tendo essa qualidade, né, essa qualidade de atitude, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, isso vai direcionar suas atitudes para atitudes corretas. Porque tudo que você vai fazer para a honra e glória de Deus, ou tudo que você vai fazer por amor ao próximo, né? Como eu faria isso para mim. No Antigo Testamento falava assim, né? Não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. E Jesus transforma essa lei áurea, ele fala: faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Ele tornou maior, não é só não fazer as coisas erradas, mas é fazer as coisas certas, o que você gostaria, né? Então eu tenho esse desafio de sempre pensar, né? Nossa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso para uma pessoa. E eu falo, nossa, eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, quando você tem esse desejo, né? Acho que facilita você ter atitudes de Cristo, né? O que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, né? Então esse vai levar uma questão de um amor e sacrifício. O João 15,13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Cristo deu esse exemplo. O amor de Cristo era tão grande a ponto de dar a vida pelos seus amigos, né? E 1 Coríntios capítulo 3 vai falar sobre o amor, né? E várias atitudes do amor. Então quando a gente aprende, queridos, né, numa da qualidade, a gente aprende a ter esse amor constante, né? Ou seja, o foco no amor a Deus e o foco no amor ao próximo, isso vão gerar minhas atitudes, não precisa ser uma atitude forçada. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes as pessoas vão lá fazer uma doação, né? E vai lá na favela, vai em algum lugar, aí pega o celularzão, né? E filma, tô doando aqui, gente, tá vendo, né? Isso é uma atitude não de quem ama, é uma atitude de quem quer aparecer, né? Então, as atitudes de amor é quando você faz realmente por amor. Então, se você ama realmente o próximo como a si mesmo, se você ama a Deus, as suas atitudes no dia a dia, elas vão refletir isso. Então eu queria que você pensasse esses 7 corações aí. Depois, se você anotou todos aí, eu vou repetir o nome de cada um. Mas depois você dá uma nota, tá bom? De 0 a 10, como será que está o seu coração, essas qualidades, esse coração? Será que você tem um coração de servo? Ou você é aquela pessoa que gosta mais de ser servido? Você vê uma coisa ali, na igreja cai um copo d'água no chão, ou vê um irmão sair, sei lá, qualquer coisa que acontece na igreja, você fala, nossa, eu tenho que servir, ou não, deixa. Então, como está seu coração em relação às coisas que acontecem, a disposição em servir, né?
o seu coração em relação à humildade e gentileza, né? Quanto que você tem sido humilde, como Cristo é humilde, se rebaixado, se considerado inferior, né? E o quanto você tem considerado os outros superiores, o quanto você tem sido gentil com as pessoas, né? Quanto você tem realmente essa disposição, né? O quanto você tem compaixão pelas pessoas, você realmente, a misericórdia significa um coração miserável, né? Um coração que arde, um coração que pelas pessoas. Jesus olhava para as pessoas e quanto você se importa realmente com as pessoas, né? A relação à verdade, né? Um coração de integridade e verdade, uma luta, o líder tem que ser, ele não tem que ser alguma coisa só na frente dos outros, né? Mas se você vive uma vida de integridade, Provérbios 28 vai dizer que a gente, 28, acho que é 4 ou 14, não lembro, que fala que quem anda em integridade anda seguro, né? Então a gente precisa viver com a verdade, né? Até no acampamento que teve esse final de semana, o preletor falou, nossa, eu tinha falado que eu ia ser o preletor, depois eu descobri que eu tinha um evento lá, que tinha comprado ingresso, e ele teve que honrar com o sim dele e ir no acampamento, servir lá, pregar e passar o bilhete dele lá, que ele comprou para outro, porque era o sim, sim, não, não, é exatamente isso, né? Quanto que seu coração quer levar tudo sozinho, né? O quanto você está disposto, né? Como interessante a história que a Mari contou, né? Ensinar os outros a fazer também. Às vezes a gente quer ter o segredo do negócio e é só para mim. Não, você ganha quando você ensina outros, você passa para outros, né? O quanto você tem sido mordomo do tempo, das pessoas, dos recursos, dos dons, quanto você tem cuidado bem. Porque o mordomo, ele cuida muito melhor do que se fosse para ele. Porque se é meu, né? Eu tenho essa garrafa d'água aqui, é minha. Tudo bem, eu tenho que cuidar dela, mas se é de outra pessoa, eu tenho que cuidar muito mais, né? Porque eu tenho que devolver para a pessoa do jeito que eu peguei, né? E a gente tem que ser assim com Deus, né? E como tem sido o seu coração em relação a amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Depois você dá uma notinha para você aí, de 0 a 10, e a Senhor, me ajude a melhorar nessa atitude, tá bom? E aí, qual é o impacto da atitude, da sua atitude que você tem? Então, se você tem, se você está com aquelas predisposições, né? Se você está com aquelas atitudes no seu coração e você realiza atitudes no dia a dia, como você reage às pessoas no trânsito, na escola, na família, no grupo de célula, na igreja, nas ações, tudo que você faz, como você reage, quais são os impactos? Então você sabe que se você tiver, existem atitudes boas e atitudes ruins. E eu acrescentaria ainda atitudes medíocres. Colocaria ali entre a boa e a ruim as medíocres, que é aquela que a gente acha que é bom, mas não é o nosso bom. A gente pode fazer melhor, né? Então ela acaba se encaixando como ruim ali, né? Então atitudes medíocres, às vezes, queridos, a gente tem mais facilidade em ter atitudes medíocres do que boa ou ruim. Por quê? Porque a gente fica ali no meio termo e a gente se sente confortável, mas a gente tem o desafio de ter atitudes boas e tomar cuidado com as atitudes ruins, né? Quais são os impactos que essas duas atitudes vão levar a gente? Primeira questão é que aquela pessoa que tem atitudes boas, que ela busca atitudes boas, ela vai entender que ela precisa, ela precisa acreditar nas possibilidades. Eu consigo fazer isso, posso fazer isso, Deus me chamou para isso, os meus dons e talentos podem ser. Então a pessoa que quer ter atitudes boas para chegar até aí, né, você está vendo um desenho, né, chegar até um impacto positivo, não é pensamento positivo, tá? Mas é assim, se Deus me deu um dom e um talento, e se eu sirvo, né, acho que foi a Luísa que falou, né, o texto, se eu faço o meu melhor, aquele que oferte, seja generoso, né? Eu creio que, mas eu consigo ofertar com R$100 num projeto, e o outro consegue ofertar com 1.000, então meus R$100, meus R$10, meus R$15 não vão fazer diferença. Não, você crê que com aquilo que Deus te deu, ele vai ter possibilidades de ter grande coisa na frente. Essa atitude minha, que é o meu melhor, né? Então, e geralmente ruim é quando você acredita em possibilidade e você fica inativo, na verdade, né? Você não exerce, você esconde seus dons e talentos, né? Atitudes boas são aquelas pessoas que começam a olhar e ver o que há de bom nos outros. E atitudes ruins é aqueles que só vê as coisas ruins nos outros. Você é assim? Você olha para as pessoas e vê assim, ixi, como que eu vou compartilhar? Como que eu vou... Imagine Jesus olhando, Pedro vai me trair, né? João vai fazer isso, o outro vai sair correndo, todo mundo vai me abandonar. Então Jesus não olhou as coisas ruins dos discípulos, ele olhou as coisas boas, cada um do seu jeito, né?
Então essa foi a atitude de Cristo com os discípulos, né? A atitude atitudes boas é que você crê não em você, não é no seu potencial, mas crê no que Deus te chamou, né? Então você tem na Bíblia várias pessoas que descreem, né? O Gideão é um que no começo ficou com Deus chama ele descrê, né? Moisés também no começo tem uma atitude ruim e Deus vai ter que trabalhar para eles mudarem aquela atitude deles, né? Qual o impacto que isso vai gerar lá na frente, na vida das pessoas, nos planos que Deus tem na sua volta, né? Então a gente precisa realmente pensar nisso. E aí tem um texto, queria convidar você para abrir lá em Números, e a gente vai olhar para esse texto, a gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas a gente pensar em comparar duas atitudes, boas e ruins, né? E nem sempre a maioria tem as melhores atitudes, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Então abre lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Eu vou ler a minha versão, você acompanha, tá? Minha versão é a NVI. Acho que você já conhece a história, mas vamos rever ela aqui rapidinho, tá bom? Números, capítulo 13, e é esses textos que estão aí, ó, de 1 a 3, e assim vai. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então aqui pegou um chefe de cada tribo, né? Então ele chamou cada chefe. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo monte Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra é, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Leb-Hamate. Subiram no Negueb, chegaram a Hebron, onde viviam Amai, Saizai, toda essa turma aí, né? Versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão, reconhecimento daquela terra. Então, aqueles homens foram, viram coisas boas e viram coisas ruins. E como era o coração deles? Qual era a disposição do coração deles? É aí que vem, a partir do versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Não tinha foto naquela época para mostrar, né? Não tinha. Então eles trouxeram os frutos e o parecer deles, tá bom? Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E agora no versículo 28 vem uma atitude negativa. Olha só a palavra que está aí. Mas, né? Tinha isso, tinha aquilo, mas a predisposição do coração, né? A intenção do coração, como é que estava agora? O povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os malequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então até agora, eles falaram o que viram, tá bom? Vai lá, vê e volta. Então é isso. Tem bastante isso, ponto positivo é isso e ponto negativo é aí. Até aí, não tem tanta coisa errada, né? Mas aí continua. Aí que vai começar o coração deles demonstrar uma atitude de um coração sem fé, né? Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mediante aquelas verdades, Caleb fala: vamos subir que nós vamos vencer. Olha o outro mais aqui. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo.
acerca daquela terra. Disseram à terra para a qual fomos a missão de reconhecimento, devora o que neles vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Depois eu leio o 14 aqui. Vocês viram a atitude de Caleb, de Josué, vai ser uma, né? Depois eles vão falar aqui no versículo 14, né? O povo vai se revoltar, vai acontecer várias coisas. Mas a atitude de Caleb e Josué é a atitude boa que você está vendo aí, né? Pensaram nas possibilidades. Na realidade, sim, existem frutos, existem problemas. Você vai encontrar desafios na sua vida, né? Seja ministerial, seja no trabalho. Temos as coisas boas e coisas ruins. É importante a gente ter a visão das coisas boas e coisas ruins. Quero começar um grupo de futsal na igreja. Tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Eles não estão negando isso. Mas aí que vem a nossa atitude em cima disso, né? Quais são as possibilidades, né? O que é de bom que eu posso ver nisso? Eu acredito, qual é o impacto? E as coisas ruins vem impossibilidades, não vai dar certo, as pessoas... E a gente começa a olhar as coisas ruins das pessoas, das situações, né? Foi o que aconteceu com os 10, né? 10 ruins e 1 bom. Então, a atitude sua, você pensar como ela pode causar um impacto positivo ou negativo. Depende das atitudes que a gente tem, né? E aí, as nossas atitudes vão afetar o quê? Se você olhar, né? Elas vão afetar a nós, como a gente enxerga nós mesmos. Eles se enxergavam, né, no versículo 33, como pequenos gafanhotos, né? Veja bem que Deus mandou eles ir lá verem e trazer o relatório. Não era para eles se enxergarem como pequenos gafanhotos ou a dizerem nós não conseguimos. Não era para eles chegarem à conclusão, vamos ou não vamos, fazer o que Deus mandou. Era só para eles trazerem o relatório. Onde tem fortaleza, como vai ser. Então, quando você tem atitudes negativas, ruins, você começa a olhar você mesmo de uma forma ruim. Nós somos pequenos gafanhotos, nós nunca vamos conseguir. Não estou dizendo com isso que nós temos que exagerar no que a gente acha que a gente eu sou capaz, não é isso. Mas se Deus, quem nós somos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, nós somos redimidos, nós somos cheios do poder do Espírito Santo, nós somos embaixadores de Cristo, né? Muitas coisas a gente pode colocar quem nós somos em Cristo. E quando a gente tem atitudes negativas, nós vamos enxergar aquilo que nós não somos em Cristo, né? Somos derrotados, não serve para nada. Satanás colocar muitas coisas na nossa cabeça, a gente deixa de realizar o que Deus nos chamou, porque nós enxergamos a nós mesmos como aquilo que nós não somos em Cristo. Uma outra atitude, a gente enxerga os outros como eles não são. Por exemplo, os gigantes eram grandes, mas parece que eles colocam, os gigantes são assim, eles vão nos devorar, né? Começa a colocar, fazer tempestade em copo d'água, começa a tirar o foco de Deus, começa a colocar o foco nos obstáculos, nas pessoas, em outras coisas, né? Então, quando a nossa atitude afeta a forma como nós vemos a nós mesmos, aos outros, e também como a gente vê quem? Como a gente vê a Deus. Você vai observar que eles acabam esquecendo o que Deus fez com eles. Você lembra que Deus fez com eles alguns anos antes, né? 40 anos antes, não só 40 anos antes, mas durante 40 anos, o que Deus fez para aquele povo, né? E eles não enxergaram Deus como Deus que fez tudo o que fez, que guiou, protegeu, que Deus que os libertou, Deus que... E Josué e Caleb, sim, enxerga, né? Deus vai nos dar vitória, né? Deixa eu ver o versículo se eu acho aqui, né? É do 14 em diante aí, né? Do capítulo 14. Mas vai mostrar, não tenham medo, né? A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. No finalzinho do versículo 9. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso é uma atitude de um coração que confia em Deus. Então, queridos, se as nossas atitudes estão ruins, nós temos que começar a pensar por quê? Porque nós estamos tendo uma visão errada de quem nós somos em Cristo, estamos tendo uma reação errada em relação ao que nós vemos dos outros ou dos desafios, e principalmente, queridos, nós estamos tendo uma visão errada de quem é Deus. Então Josué e Caleb vão dizer, não tenham medo, porque o Senhor estará conosco, tá bom?
Nós não vamos conseguir terminar hoje, né? A gente termina semana que vem. E a gente termina de fazer o nosso quadrinho aí, tá bom? Queridos, por enquanto, alguma pergunta? Alguma colocação? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho, Rafael, desse texto aí também, impressionante, é que eles falam assim, que eles são mais fortes do que nós, né? Então eles olharam para eles, né? Para as habilidades deles e tudo mais, eles não olharam para Deus, né? Uhum. Então eles perceberam, eles ficaram com medo. Então a gente não tem como ganhar deles, eles são gigantes, mas eles não perceberam que Deus, né, que tinha dado a terra, era a promessa de Deus, eles iam conquistar, porque Deus estava na frente. E aí eles não viram isso, né? Joia. Ô, Rafa, lembrando também de Davi, né? Aham. O gigante não foi obstáculo para medir a fé de Davi, né? A fé dele estava em Deus, não no que ele estava vendo, né? Perfeito. Era o que ele cria, né? A fé dele em Deus foi que derrotou aquele gigante, né? Aquela luta. Foi Deus que venceu para ele, né? Joia. A atitude foi de Davi, né? Davi toma atitude. Ei, vocês vão ficar olhando aí ele falar mal do nosso Deus? Essa atitude que ele teve, mas por quê? Ele confiava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa foi a atitude de Davi. Ela foi uma reação mediante que vocês vão ficar olhando esse cara aí, né? E vou pegar uma pedra e vai ver só comigo. Mas é claro, assim, Davi sabia que o poder não era dele, né? Mas é de Deus através dele. Legal, muito bem aplicado. Mais alguém? Ô, Rafa, eu lembrei também de uma atitude parecida com a dos espias, de Pedro, quando Jesus pede para ele andar sobre o mar, né? Que ele estava andando, eu posso também. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava lá, começou a olhar para si, não conseguiu, porque a capacidade não é nossa, né? Joia, muito bem. Perfeito, queridos. Então, vamos encerrar nossa aula. A gente continua semana que vem.